para vocês. O vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala, investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 criptomoedas abaixo de $2, exatamente isso, abaixo de $2, que já estão listadas na Binance. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu acredito que todas elas têm um potencial de ganho muito grande para nós investidores. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto, muito prazer. Já peço a você humildemente para que você confira se você é inscrito aqui no canal do Investidor Matuto e gostando deste conteúdo, deixa um like aí pra gente e deixa nos comentários quais dessas 5 criptomoedas você tem na sua carteira. Primeira criptomoeda que eu quero começar a conversar com vocês nesse dia de hoje é a Polygon, da Matic. É uma criptomoeda que vem para ser aí a internet das blockchains. Como assim, Matuto? Ela é uma criptomoeda que vem para oferecer soluções na segunda camada da blockchain da Ethereum e ela traz aí uma solução de escalonamento, pessoal, exatamente de escalonamento. Cabe ressaltar que ela é a blockchain escolhida para ser aí oficial lá de Lugano, na Suíça, uma das cidades que vai oficializar as criptomoedas como moeda local. E aqui no site da CoinMarketCap, um site que tem muitas informações sobre as criptomoedas, vamos começar a fazer a nossa análise, então, mais fundamentalista sobre a Polygon. Depois a gente pode fazer uma análise gráfica também para que possa ficar bem completo esse conteúdo. Então vamos lá. A Polygon Matic, ela está custando no momento da gravação desse vídeo $1,44. Tem aí um market cap de 11 bilhões de dólares. Aqui para vocês fiquem de forma fácil de contar esses numerozinhos. 1.000, milhão, bilhão. Façam sempre isso, que sai rapidinho aí na cabeça de vocês, para vocês saberem aí quanto que está valendo o market cap. Interessantíssimo saber que 77% do supply já está em circulação, faltando aí apenas 33% para ir para circulação. E em quais redes a Polygon está rodando? É só clicar aqui que a gente vê, né? Ela tem aí um contrato na BNB Smart Chain, na Polygon e na Solana. Vamos ver o que mais aqui embaixo. Se você quiser saber o que é a criptomoeda, basta que você traduza o site da CoinMarketCap e aqui embaixo vai estar para vocês o que é a Polygon. Fazendo um resumo rápido, é a primeira plataforma bem estruturada e fácil de usar para dimensionamento Ethereum e desenvolvimento de infraestrutura. Seu componente principal é o Polygon SDK, uma estrutura modular e flexível que suporta a criação de vários tipos de aplicativos. Então dá para construir muitos aplicativos aí para os desenvolvedores através desse SDK da Polygon. Então é muito interessante mesmo e tem uma grande usabilidade. Eu sempre procuro nas criptomoedas que eu coloco na minha carteira, né, a usabilidade. Se ela tem uma usabilidade, é o primeiro filtro que ela vai passar para que eu possa pensar em analisar ela mais profundamente, né? A Polygon efetivamente transforma o Ethereum em um sistema de multi-chain completo, também conhecido como Internet of Blockchains, ou Internet das Blockchains, como eu disse lá no início do vídeo. Quais são as principais corretoras que já listaram aí a Polygon? Binance, Coinbase Exchange, Huobi Global, FTX e KuCoin. Eu particularmente utilizo a Binance. Inclusive, se você não tem nenhuma conta em corretora, eu convido a você a fazer a abertura pelo link da Investidor Matuto, que está na descrição desse vídeo. Vamos dar uma olhadinha, então, no gráfico da Polygon. Vamos colocar aqui pra gente, né? Ó, a Polygon Matic. Pessoal, essa aqui é a plataforma da Atani de análise gráfica. E deixa eu contar um segredinho para vocês. Ela é gratuita para os seguidores da Investidor Matuto, tá? O link também está na descrição. Basta que você faça a sua inscrição para lá e o seu download. Fica tranquilo que não tem absolutamente nenhum asterisco ali falando que você vai pagar alguma coisa no futuro, seja com seu cartão de crédito ou seja com criptomoedas, tá bom? Bom, vamos aqui no gráfico diário da Polygon. Ele opera abaixo das médias, tá? Por enquanto ainda tendência de baixa,
acompanhando o mercado. O maior preço histórico da Polygon na Binance é de $2,91. Então, se ela voltar ao preço histórico dela, nós estamos falando aí de uma alta de 107%. Então, apenas voltar ao preço histórico, nós estamos falando de 107%. Nós estamos vendo que o mercado ele trabalha sempre em ondas, né? Então, a possibilidade dela vir aqui novamente trabalhar acima dos $2,90 e poucos centavos é muito grande, como também de passar e continuar a sua valorização. Bom, essa foi a Polygon Matic. A nossa próxima criptomoeda aí é a Phantom FTM. Inclusive, recentemente teve uma polêmica envolvendo aí o consultor-chefe da FTM, que é o André Cronje. Vou deixar passando aqui para vocês em cima o vídeo que eu fiz falando sobre isso. Eu não acredito que isso vai influenciar no longo prazo, pois como a equipe já demonstrou em nota e já demonstrou em várias matérias, tanto da Cointelegraph, Criptofácil e segue outros em sites de notícias especializados de cripto, falando que tem muitas pessoas além do senhor André que estava à frente do projeto da FTM. Então, para mim, como eu disse no início do vídeo, essa criptomoeda está em liquidação. A Phantom é uma plataforma de contrato inteligente de gráfico acíclico dirigido, ou simplesmente DEG, que fornece serviços de finanças descentralizadas para desenvolvedores usando seu próprio algoritmo de consenso sob medida. Juntamente com seu token interno FTM, a Phantom visa resolver problemas associados a plataformas de contratos inteligentes, especificamente velocidade de transação, que os desenvolvedores dizem ter reduzido para menos de 2 segundos. A Phantom Foundation, que supervisiona a oferta de produtos Phantom, foi criada originalmente em 2018. Presta atenção aqui em mim. Originalmente em 2018. Então nós não estamos falando de nada que foi criado ontem, e sim algo que já está no mercado há algum tempo. E tudo que está no mercado há algum tempo tende a permanecer mais tempo do que as coisas que foram lançadas recentemente. A Phantom é uma plataforma de contrato inteligente descentralizada de código aberto para DApps e ativos digitais que foi criada como uma alternativa ao Ethereum. A Phantom tem o objetivo de superar as limitações das blockchains de geração anterior e equilibrar 3 componentes importantíssimos: escalabilidade, segurança e descentralização. O projeto oferece um conjunto de ferramentas para simplificar o processo de integração de DApps existentes. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no token FTM, ou Fantasma, na tradução para português. Nós temos aí que 80% dos tokens já estão aonde? Em circulação. O valor de mercado é de 1.000, milhão, bilhão, 3 bilhões de dólares. É um valor pequeno, hein, pessoal? Acredito sim que a FTM, mesmo com todos os problemas que foi falado lá atrás, pode se tornar aí uma grande criptomoeda no futuro, dado as soluções que ela oferece. E a Phantom está para lançar logo a FVM, ou Phantom Virtual Machine, a exemplo do que existe já com a Ethereum Virtual Machine, que é a engine, que é o motor aí da Ethereum. Então a Phantom quer fazer isso paralelamente, por isso que ela aparece como solução àqueles que utilizam aí a rede caríssima da Ethereum. E quero fazer um adendo no meio desse vídeo, né? Vocês estão percebendo que toda hora a gente fala da Ethereum, de coisas que vão melhorar ela ou que vão rodar na segunda camada. Então você deve entender aí subliminarmente que a Ethereum é a altcoin mais importante na atualidade. E vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico, né? Sobre o gráfico da FTM da Phantom. Ela caiu muito, vocês vão ver aqui, olha que queda danada. Olha a queda danada aqui, logo após o anúncio do que o André Cronje não faz mais parte da equipe da FTM. Mas como eu falei para vocês, existem muitos outros profissionais com capacidade para tocarem esse projeto. Então ela está custando aí 1,34. Tem aí o seu preço histórico da FTM aqui em cima em $3,48. Então nós estamos falando, pessoal, se ela se recuperar desde o momento que ela está sendo negociada ao topo histórico, nós estamos falando aí de 167% de alta, tá?
É recomendação de compra ou venda isso, Matuto? Nunca, de forma nenhuma. Isso aqui é um estudo, é um material acadêmico que você deve utilizar aí para poder desenvolver os seus estudos e ver se compensa, se vale a pena para você entrar nessa cripto ou não, tá? Então nós estamos falando de uma possibilidade de 167% de alta para a FTM. E a terceira criptomoeda da nossa lista é a VeChain. VeChain, ela visa solucionar problemas para a cadeia de sistemas produtivos. Matuto, mas já existe isso. Mas não na blockchain, pois na blockchain é imutável. Você já pensou aí um certificado de autenticidade de um produto extremamente caro, tipo bolsa aí de mulher ou perfume caríssimos, através de QR Codes, demonstrando que aquele produto advém de uma fonte segura e real? A VeChain vem justamente para solucionar esses problemas. Ela já tem parcerias aí incríveis, conta com BMW, Microsoft, dentre outras. Para que você tenha uma ideia, a indústria da pirataria no mundo movimenta algo em torno de 1,7 trilhões de dólares. Exatamente isso que eu falei para vocês, 1,7 trilhões de dólares. Você já pensou aí conseguir dar pelo menos uma redução nisso, a quantidade aí que os próprios governos ou as pessoas produtoras, as pessoas que trabalham na cadeia produtiva poderiam lucrar com isso? Bom, vamos aqui à nossa tela falar então sobre a VeChain. A VeChain está custando aí muito barato, conforme vocês podem ver, é 0,04 centavos de dólar. Tem aí um market cap baixíssimo, né? 2 bilhões apenas, né? 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões apenas. Tem 74% dos seus tokens já em circulação. E eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo todos os links da CoinMarketCap que eu utilizei aqui para fazer a pesquisa, para que vocês possam fazer as suas. E a VeChain também é uma cripto que já tem tempo no mercado, ela começou no ano aí de 2015 como uma cadeia de consórcio privada trabalhando com várias empresas para explorar aplicações de blockchain. A VeChain começaria sua transição para a blockchain pública em 2017 com o token ERC20 VEM, antes de lançar uma rede principal própria em 2018 usando o ticket VET. E aonde que está sendo negociado a VeChain? Em um monte de corretoras, olha. Muitas mesmo, conforme eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Então, é uma moeda já que tem um tempinho já de rodagem, acaba compensando você dar uma olhadinha nela. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico dela, na VeChain. Tá aqui o token VET, sobre a sigla VET. Tá muito barato, conforme eu estou mostrando para vocês aí. E acredito que esse é o que tem maior possibilidade de ganhos, viu, pessoal? Só dele voltar ao seu topo histórico. Do momento agora até o topo histórico, nós estaríamos falando de uma alta de 561%. É o maior até o momento, sem dúvida alguma. E eu acredito que vai ser o maior dessas 5 criptomoedas. Quero lembrar vocês novamente que se esse conteúdo está agregando alguma coisa para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá, meus amigos? Endim, tá? Tô com ela já aqui na tela, separadinha para vocês. Tá no preço de 1,33 dólares. Tem uma valorização de mercado de apenas 1 bilhão de dólares. Exatamente isso. 1 bilhão de dólares. E ela já está com seu fornecimento circulante em 87%, faltando apenas 13% para serem colocadas a mercado. Tem um supply até que baixo, viu, pessoal? A dona Endim. E o que é a Endim? É uma empresa que fornece um ecossistema de produtos de jogos interconectados e baseados em blockchain. A principal oferta da Endim é o Endim Network, uma plataforma de jogos sociais através da qual usuários podem criar sites e clãs, conversar e hospedar lojas virtuais de itens. A Endim permite que os desenvolvedores de jogos tokenizem itens do jogo na blockchain Ethereum. Ele usa o Endim Coin, um token ERC20, para apoiar os ativos digitais, emitindo usando a sua plataforma, o que significa que os itens podem ser comprados e vendidos e negociados com valor real. E o mais legal dessa plataforma da Endim é que, para construir um NFT, você tem que parear o token Endim nele. Você vai construir um NFT, uma armadura ou qualquer coisa relacionada a um game
ou um macaco, o que for, esses negócios que ganham valor assim do nada, né? Você tem que parear os seus tokens em jeans para formar o NFT. E esses tokens ficam travados aqui dentro do NFT. Se algum dia te der na louca de querer destruir esse NFT que você criou e pegar os seus tokens endins de volta, basta que você desfaça o seu NFT, que os seus endins voltam para sua carteira. É o primeiro que eu vejo que tem essa possibilidade. Se você aí de casa conhece algum que tem essa possibilidade, deixa para mim nos comentários que eu também adoraria estudar. E como eu sempre disse, aqui no canal da Investidor Matuto, eu não sou o dono da verdade. Se eu falei qualquer bobeira durante esse vídeo, pode deixar nos comentários que eu faço questão de corrigir. E a Engine é um token que foi anunciado pela primeira vez em julho de 2017, lançada na rede principal da Ethereum em junho de 2018. A Engine Coin é uma loja digital de valor utilizada. Bom, aqui agora na tela para vocês o gráfico da Engine. Lembrando que todos os gráficos aqui eles são pareados com o SDT, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma conta básica, né, do preço de momento agora até o topo histórico. 265 é o que essa criptomoeda pode entregar para a gente caso ela volte ao topo histórico dela do preço aqui da casa dos seus $4,85. No momento, conforme eu falei para vocês, custando aí 1,34, está abaixo das médias, está igual aí BTC, Ethereum e todas as demais. Por último, e não menos importante, nós temos aí a ADA Cardano, a moeda que todo mundo fala que é a moeda do futuro, mas esse futuro nunca chega. Eu ainda acredito muito em ADA Cardano, tanto é que vocês podem ver aqui, né? Eu tenho uma carteira pública que eu demonstro nas lives para vocês, que é uma das criptomoedas que está no meu portfólio. Eu tenho aí cerca de 973 ADAs em meu poder, né? Vamos ver o que essas ADAs vão virar num futuro. Bom, voltando aqui, a ADA, ela dispensa comentários através aí da sua rede Hydra, que promete ser a rede mais rápida de transações que já existiu no mundo das criptomoedas. A ADA Cardano foi fundada em 2017 e recebeu o nome do italiano do século XVI, Gerolamo Cardano. O token ADA nativo leva o nome da matemática do século XIX, Ada Lovelace, amplamente considerada como a primeira programadora de computador do mundo. O token ADA foi projetado para garantir que os proprietários possam participar da operação da rede. Por causa disso, aqueles que possuem a criptomoeda têm o direito de votar em quaisquer alterações propostas ao software da ADA Cardano. Ela já foi atualizada por algumas vezes, no momento ela está aí na fase Alonso, né, através do hard fork, atualizado em agosto de 2021, fazendo com que o preço da Cardano subisse, ganhando aí 116% no mês seguinte. A Hard Fork Cardano Alonso foi lançada oficialmente, trazendo a funcionalidade do contrato inteligente para a blockchain. Mais de 100 contratos inteligentes já foram implantados nas primeiras 24 horas ao seu lançamento. Ela tem desenvolvedores públicos que estão sempre fazendo reuniões para mostrar qual é a evolução do projeto. Recentemente, ela lançou uma DEX, a SundaeSwap. Porém, acredito que foi num momento meio que errado da história, pois foi quando se iniciou aí, pois foi quando estávamos num bear market. Eu acredito que essa novidade ela deveria ter sido guardada para um momento melhor, para que assim ela pudesse ter iniciado uma alta na ADA Cardano. E não foi o que aconteceu, nós vimos aí que ela chegou até bater 1,60 de dólar e voltou aí para correção. Meus amigos, essas foram as 5 criptomoedas abaixo de 2 dólares que eu acredito que são muito promissoras, mas faço aqui uma ressalva de que isso não é recomendação de compra ou venda de qualquer criptomoeda ou ativo. Este conteúdo é somente de cunho didático, tá bom, meus amigos? Então, um grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.